Então vocês vejam que é muito difícil. Se fosse um homem aqui falando, ia dizer, minha mulher toma conta deles, eu fui fazer doutorado, fiquei 1 ano fora, fui fazer pós-doutorado, e a gente não vê isso. Eu vejo que tem muitas mulheres hoje, nas universidades, nos centros de pesquisa. Mas ainda esse número está muito relacionado a algumas áreas. Linguística, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição. Se é difícil para mulheres em outras áreas, por outros motivos, para a enfermagem sempre foi mais difícil por ser uma profissão feminina. Então, sempre foi tudo muito difícil, mas a pesquisa na enfermagem, ela tem uma coincidência, assim, com esse movimento também feminista, que começou na década de 60. Então, a nossa história é muito assim, quando a gente fala em enfermagem, não tem como não falar em direitos das mulheres, em movimento feminista, no sentido dessa... Tanto nas nossas pesquisas, a gente aborda isso como no dia a dia, né? Quando eu entrei, ainda havia esse ranço, né, de que história das mulheres era uma coisa para ser feita por mulheres, história de gênero era uma coisa para ser feita por mulheres. Hoje em dia, não. O ambiente agora está muito mais tranquilo, tá? Claro que ainda é um ambiente muito masculino, principalmente na engenharia, na meteorologia, a gente ainda tem um ambiente masculino, tá? Mas é bem melhor, está muito mais aberto, porque a gente já teve algumas mulheres que bateram de frente e abriram as etapas. A única situação desnecessária que eu passei tinha a ver muito mais com o fato de eu trabalhar com história cultural, mas não tinha nada a ver com o meu gênero, ou mais com a questão de ranço com a área de estudo, né? Mas fora isso, não. Isso é uma das coisas boas da história, né? As mulheres meio que tomaram de assalto a história na década de 80, a tal ponto que hoje a gente reconhece que alguns grupos de pesquisa se formaram em torno de matriarcas. Isso me aconteceu extremamente cedo, a primeira vez que me aconteceu. Foi justamente em 1989, quando eu fui fazer o meu estágio lá em São Carlos. Eu cheguei lá e eu e um outro colega. E o professor, antes de me dar bom dia, boa tarde, quer dizer, quando nós chegamos na sala dele, ele pegou e me olhou e disse, não, eu estou esperando 2 homens. Damares não é um homem muito comum, né? Apesar de ser um nome feminino, não é um nome assim que necessariamente se relacione com uma mulher, né? Então ele disse para mim, a primeira coisa, não me deu bom dia, boa tarde, eu estava esperando 2 homens. Aí eu olhei para ele, ri e disse, então o senhor ganhou um homem e uma mulher, que bom, né? Por parte de outras áreas, sim. Sim, de colegas aqui no hospital universitário, dizer que, essa coisa é pesquisinha. Se referir dessa forma às pesquisas da enfermagem. Isso é pesquisinha da enfermagem. Mais de uma vez, por mais de um colega de profissão, assim, não da enfermagem, mas de outras áreas. Então, graças a Deus, isso já faz algum tempo, né? Eu acho que hoje essa pessoa já se aposentou, então eu acho que hoje os novos que estão vindo estão com outro olhar. Mas eu, assim, que sou das mais antigas, né, que estou aqui há mais de 20 anos, a gente sofreu bastante no início. Venho de uma família onde o estudo sempre foi muito valorizado. E nós somos 3 meninas e um rapaz. E as 3 mulheres são doutoras. Então, na nossa família, assim, eu tenho muito apoio dos meus pais, né? Então, eu estou divorciada há 6 anos e quando eu me separei, a minha filha tinha 1 ano e meio, a mais nova, ainda mamava no peito e usava fraldas. Então, assim, foi um período bem difícil, porque tu não tem uma pessoa em casa para ficar com as crianças, para te ir num congresso, ou, né? Mas, quando eu fui para o Canadá, o meu filho tinha 2 anos e meio. E ele ficou com a minha mãe, ele não foi junto comigo. Então, já foi assim... eu me emociono um pouco de eu falar disso, porque foi bem difícil. E daí as passagens que eu consegui de uma desistência eram muito caras, então eu não vim, fiquei direto 5 meses lá, acabei ficando 5 meses.
ao total, e longe do meu filho. E a gente se falava pela internet, óbvio, mas ele era muito pequenininho, não entendia, né? Então acho que foi o primeiro grande desafio da Eliane, mãe, pesquisadora, ter que deixar o filho para ir para o Canadá. Eu optei por conciliar família e academia. Foi uma escolha e eu sou muito feliz com as duas escolhas. A Maria Clara é um sonho realizado. E eu confesso que eu demorei para querer a maternidade. Para mim, facilita um pouco porque eu não tenho marido e filhos, eu sou solteira. Então isso aí eu acho que, por um lado, facilita um pouco, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho 3 sobrinhas que, uma delas estava morando comigo até há pouco tempo, que estudava aqui na Federal, e então dava para dizer que eu também tinha filho, né? Então, meu filho é emprestado. A minha produção, ela não caiu. Continuou tudo caminhando muito normalmente. A minha participação em eventos inicialmente ela não ocorreu, foi uma escolha minha, até porque eu amamentei ela até 1 ano e 3 meses, e eu sou muito feliz por isso. E depois que eu parei de amamentar, eu continuei participando normalmente, viajando, indo a bancas, eventos, palestras. Eu acabei casando com um colega. Tivemos a escolha de que nós teríamos filhos, mas depois do doutorado. A gente tem até um comentário, nós estávamos atualizando os lattes um dia no nosso escritório lá em casa, né? Ele o dele, eu o meu, e ele disse assim, minha nossa, como a minha produção baixou nos últimos 5 anos. O que aconteceu? Eu olhei para ele, tu é pai? Ah, é isso que acontece com as mulheres. Eu disse, é isso que acontece com as mulheres. Mas o que eu sempre digo para as minhas alunas e minhas orientandas, eu sempre falo a mesma coisa para as meninas. Vocês vão sofrer alguns preconceitos na vida. Vão sofrer momentos que vão ter vontade de chorar, que vão ter que... Mas vocês não podem baixar a cabeça de forma nenhuma. Não pode se deixar abater por isso. Tem que desenvolver uma pele grossa. A mulher tem que ter isso. Tá? E é justo? Não, claro que não é justo. O ideal é que não tenha nada disso. Né? Mas infelizmente a gente não está vivendo no mundo ideal. É possível conciliar a maternidade com a carreira acadêmica, científica. E é possível mulher chegar em vários locais, que muitas das vezes nem sonham. Só que a escolha da área que a gente vai seguir, ela é muito importante. E eu diria que a palavra-chave é afinidade. Quando a gente tem afinidade com aquilo que a gente está fazendo, quando a gente ama, tudo fica mais fácil, inclusive os desafios. Algo que te faz levantar da cama segunda-feira de manhã cedo, feliz da vida, né? Então, se a pesquisa não faz isso contigo, não faça a pesquisa, faça outra coisa. Né? A pesquisa ela tem que te movimentar. Dentro da universidade, hoje, existem muito mais pessoas disponíveis, com vontade de orientar e de te ajudar a buscar o caminho da pesquisa. Procura essas pessoas. Né? Se vê uma porta fechada, acredita, a do lado vai estar aberta. Que essa luta ela seja contínua, porque há preconceito de gênero, sim, na nossa sociedade. E que nós, mulheres, podemos, sim, mas nós precisamos de um apoio, nós precisamos de escolhas bem feitas, né? Isso é fundamental. O apoio familiar, a escolha bem feita e os espaços, tempos que a gente escolhe para frequentar. Pode ser sorte, mas também são escolhas que a gente vai fazendo no decorrer da caminhada.